Santa Catarina inaugura 2 novos centros de pesquisa e desenvolvimento na região norte do estado. Governador do Paraná visita cooperativa e centro de inovação na Argentina. Iniciativa busca aumentar investimentos entre os dois países. Começam as obras de requalificação da Orla de Pontal do Paraná. Governo do estado vai investir mais de 34 milhões de reais. Alexandre de Moraes diz que vai ignorar sanções dos Estados Unidos. Ministro do STF é alvo da lei Magnitsky. Tempestade de areia no Peru. Poeira atinge regiões costeiras do sul do país. E você vai ver também. Tarifas dos Estados Unidos mudam o comércio global e bolsas mundiais caem após anúncio de novas taxas. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 1º de agosto. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h03. 2 novos centros de pesquisa e desenvolvimento foram inaugurados em Joinville, no norte de Santa Catarina. A parceria entre o governo do estado, Senai e FAPESC resultou em 2 laboratórios que prometem fortalecer o ecossistema de pesquisa aplicada com foco na indústria e na solução de desafios reais nas áreas de saúde, agricultura e meio ambiente. Os projetos receberam investimentos de até 5 milhões de reais via edital do programa Multilab SC da FAPESC. O Laboratório Multicyber da Unisenai, localizado na Zona Industrial Norte de Joinville, foi criado como uma base estratégica para impulsionar o avanço tecnológico. O laboratório é voltado ao desenvolvimento de sistemas ciberfísicos e tecnologias da indústria 4.0, como gêmeos digitais, IA, IoT e robótica. O espaço foi pensado para ser utilizado por empresas, startups, centros de pesquisa e instituições de ensino, promovendo a colaboração entre diferentes setores. Aqui na Unisenai nós inauguramos um laboratório focado numa demanda muito específica da região aqui, mas que vai tocar todo o estado, de mão de obra, de aumento de eficiência, de como é que nós podemos usar tecnologia para ganhar em eficiência, automatizar processos que podem ser automatizados, trabalhar no que a gente chama de indústria 4.0, tecnologia dentro da indústria. É o que o Senai, como a Casa da Indústria é em Santa Catarina, junto com a Fiesc, junto com todos os órgãos da Rede S, fazem, e aqui o governo do estado enxerga, acredita, olha o belo projeto que tem aqui e financiamos aqui um laboratório de 2 milhões e 500 mil reais nessa unidade no Senai aqui em Joinville, mas que vai beneficiar toda a região industrial, diria eu, não só, claro, muito forte aqui em Joinville, mas do estado inteiro. Bom, a indústria de Santa Catarina é uma indústria moderna que vem se inovando a cada dia, então cabe ao Senai, junto com a FAPESC, junto com o governo do estado, prover essa indústria de tecnologia para que nós possamos ser cada vez mais competitivos. Então, o que está se inaugurando hoje aqui, esse laboratório Multicyber, é mais uma entrega que fazemos para a indústria catarinense, para que ela seja protagonista, para que ela consiga ser competitiva, como vem sendo nos últimos anos. Então, para nós é uma satisfação essa parceria com o governo do estado, através do Senai, fazer essa parceria fundamental para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Já o laboratório da One Health da Católica SC foi inaugurado como um espaço voltado à pesquisa interdisciplinar, inovação e formação de profissionais em áreas essenciais à saúde e ao meio ambiente. Com base no conceito de One Health, o laboratório promove a integração entre saúde humana, animal e ambiental, estimulando a colaboração entre áreas como biologia, medicina, agronomia, engenharia ambiental e biotecnologia. Na Católica, o foco é um foco muito grande da região, é saúde única. Como é que nós trabalhamos numa interação pessoas, meio ambiente, animais, as mudanças que isso ocorrem e como é que eles vão ser analisados, estudados e como é que a gente se adapta a esse novo ambiente. Joinville tem todas as suas características, num clima bastante úmido. Aqui nós tivemos aquela situação da dengue em 2023 que marcou muito a região. Saúde única, olha isso, como é que essa interação ser humano, meio ambiente, animais acontece e como é que a gente pode estudar ela
e lidar com ela, com todos esses efeitos que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Os laboratórios foram inaugurados nesta quinta-feira em uma cerimônia que contou com a presença do governador Jorginho Melo, dos presidentes da FAPESC e Fiesc, além de secretários e autoridades locais, professores, acadêmicos e membros da comunidade. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, está em viagem à Argentina. Ele visitou a sede de um grupo investidor que tem filial em Maringá, além de um centro de inovação. Ratinho Júnior se reuniu com empresários e lideranças locais na cidade argentina de San Charles, na província de Santa Fé, a cerca de 600 quilômetros de Buenos Aires. Ele visitou a sede do grupo Sancor Seguros, cooperativa líder no mercado argentino. A empresa possui uma subsidiária brasileira com sede em Maringá, no noroeste do Paraná, onde atua com seguros voltados principalmente ao agronegócio. É uma grande oportunidade para a gente estar conhecendo a companhia, a sede da empresa. A Sancor já está no nosso estado, no Brasil, mas em especial no meu estado já há muitos anos. E se fortalecendo cada vez mais, gerando emprego lá também. E o Paraná, que é o meu estado, tem uma tradição do cooperativismo. Nós somos o estado que mais tem, a província que mais tem cooperativas no país. Então, para nós é uma alegria poder estar aprendendo, né, com a Sancor, que tem um histórico de sucesso, mas ao mesmo tempo trocar cada vez mais oportunidades entre as nossas cooperativas e automaticamente entre os países. Ratinho também visitou o Centro de Inovação Tecnológico de Santa Fé. San Charles é reconhecida como a capital do cooperativismo na Argentina. O sistema de abastecimento de água da cidade, por exemplo, é realizado por uma cooperativa e, assim como no Paraná, o modelo associativista é ensinado nas escolas. Segundo os dados mais recentes do sistema OCEPAR, o Paraná conta com mais de 200 cooperativas divididas nos segmentos agropecuário, crédito, saúde, transporte, além de outros. Juntas, elas faturaram mais de 205 bilhões de reais em 2024. Cerca de 4 milhões de pessoas estão associadas ao cooperativismo de alguma forma no Paraná, o que representa cerca de 35% da população. A partir de hoje, a conta de luz fica mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de agosto. Isso significa que os consumidores de energia elétrica vão ter custo adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. A mudança de bandeira ocorre em razão do baixo nível das chuvas, que diminui o reservatório das hidrelétricas e leva ao acionamento das termoelétricas, que são mais caras. A construção da nova sede da APAI em Piém, no sul do Paraná, alcançou 50% de execução. A ampliação da unidade, que também atende a região metropolitana de Curitiba, é aguardada há anos pela comunidade. A nova estrutura, maior e mais completa, atenderá às necessidades de cada aluno, com banheiros adaptados, salas de apoio, fisioterapia, educação física, uma piscina que possibilitará atividades de hidroterapia com os alunos e outros espaços. A necessidade de ampliação e melhorias é uma demanda esperada há muito tempo. A nova sede da APAI, na Escola Especial Padre Ramiro, foi fundada em 2010 e atendia cerca de 30 alunos com diversos tipos e graus de deficiência. Durante 15 anos, a instituição dobrou o número de pessoas atendidas, chegando a 62, desde crianças a partir de 1 ano de idade até idosos já na faixa dos 70 anos. Porém, as limitações físicas da atual sede impedem a ampliação dos serviços e do número de beneficiários. Hoje, a nossa maior dificuldade é o nosso espaço. A nossa demanda está cada dia aumentando, né? E o nosso espaço hoje, ele requer um espaço maior e hoje, nossa escola, a gente está enfrentando bastante essa dificuldade, porque com 62 alunos, né, cadeirantes, também temos um aluno acamado e o nosso espaço hoje que está nos limitando bastante. A sede atual hoje, ela era uma casa, né, que foi adaptada a uma escola, então tem toda uma dificuldade por questão da acessibilidade, né? Nós tínhamos aí pacientes, alunos que precisavam chegar de maca e tinham que entrar pela cozinha porque era o único espaço
que passava uma maca. Então vocês imaginem como é a sede atual da PAI hoje. E quando você está no espaço locado, você tem dificuldades inclusive de investimento, uma ampliação, né, algo novo. Então a gente pensando, né, em dar um grande salto em qualidade, em atendimento público, principalmente a essa causa tão importante que é da PAI, a gente vislumbrou, né, uma escola nova, uma escola ampla, uma escola que atenda todas as frentes necessárias que a PAI tem, porque não é só a parte pedagógica, não é só o ensino, mas tem muita questão da saúde, né, as atividades físicas. Então, a nova sede da PAI vai ter piscina exclusiva para eles lá, vai ter todo o espaço de aulas diferenciadas que eles possam ter. Apesar de funcionar em um espaço físico pequeno, o trabalho desenvolvido na PAI é gigante. Para familiares de alunos da instituição, o novo local representa a chance de mais pessoas receberem o tratamento mais perto de casa. Nossa, é fundamental, porque ele foi na escola regular até, digamos assim, seria até uma quarta série, né, pela idade, só que ele não conseguiu se adaptar. Ele sempre adaptava porque a gente mandou, mas ele não conseguia, né, evoluir lá, né. E daí, depois que pôde vir só para a PAI, a gente preferiu vir só para a PAI, né, porque aqui, além do que eles aprendem, assim, é um convívio, né, é outra vida para eles, né. E aqui a PAI é a segunda casa do meu irmão. Quando eu vim de Curitiba para cá, que eu morei 30 anos em Curitiba, meu irmão faz 34 anos que mora comigo. E eu tinha muito desejo de colocar ele numa escola da PAI. Mas lá é muita gente em Curitiba. E aqui, quando abriu a escola, pela misericórdia de Deus, eu consegui aqui. Ele melhorou 80%. O investimento para a construção da nova sede é quase 3 milhões de reais, sendo 2 milhões do governo do Paraná, com repasse da Secretaria de Estado das Cidades, e o restante, 900 mil reais, de contrapartida municipal. A Prefeitura também realizou a doação do terreno, a menos de 1 quilômetro da atual instalação. É previsto que a obra da nova sede seja concluída até o primeiro trimestre de 2026. E o governo paranaense deu início às obras de requalificação da orla de Pontal do Paraná. Serão investidos 34 milhões e meio de reais. Os primeiros operários, máquinas e equipamentos começaram a desembarcar no canteiro de obras erguido no balneário de Praia de Leste, em Pontal do Paraná. É o início da mobilização para a obra de requalificação da orla do município, liberada nesta quinta-feira pelo Instituto Água e Terra, com a emissão da licença de instalação. O documento autoriza apenas ações de macro e microdrenagem, terraplanagem e pavimentação sem intervenções na área de restinga. A minha ideia é talvez, e por que não, caminhos entre as restingas com áreas cercadas e de segurança que permitam que convivam as duas coisas. Os viveiros das restingas, onde está a natureza, e ao mesmo tempo a população de 700 mil pessoas que todos os anos ocupa essa região aqui do Pontal do Paraná. O que foi feito em Caiobá e Matinhos é um exemplo de civilidade, de respeito à natureza e na verdade é o que os espanhóis chamariam, em bom urbanismo, posta em valor. Em português é valorização. Não é valorização só do patrimônio imobiliário, mas é valorização do patrimônio cultural e turístico e, ao mesmo tempo, é valorização da vida. Porque nós viemos ao mundo para sermos felizes e porque os curitibanos que passamos tanto frio durante tanto tempo do ano, precisamos ter direito a praias e praias que têm orgulho ao Paraná. A primeira fase da revitalização terá quase 4 quilômetros de extensão entre os balneários de Monções e Canoas. A execução é do consórcio Orla de Pontal, vencedor da licitação. O investimento do governo do estado é de 34 milhões e meio de reais. O prazo de execução é de 13 meses.
Tem uma ação que pode ser feita agora, de imediato, que realmente não precisa de intervenção na Restinga. Portanto, as questões aí com relação à avenida, ciclovia, são situações em que nós podemos avançar com a obra. E eu acho que é importante isso também, né, de que a nossa preocupação da gestão do governo Ratinho Júnior é poder dar infraestrutura, melhorar a infraestrutura do nosso litoral o mais rápido possível. Hoje é possível, com essa licença, já se fazer esse início da obra relacionado com a questão da ciclovia, da avenida, da pista de caminhada, tudo isso vai avançar. Quando você fala da questão da Restinga, é porque tem lá a questão da drenagem urbana que vai necessitar de uma intervenção ainda na Restinga, que está sendo avaliada pela nossa equipe técnica, que a gente pode garantir que todos os licenciamentos que nós temos feito têm sido com muito critério técnico, com muita assertiva jurídica, né, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de interrupção. É evidente que aqui a gente verifica a necessidade de melhorar essas condições. E isso vai ser feito através dessa obra. Movimentada no verão, moradores comemoram o início das obras que, apesar de adentrarem na próxima temporada, trará uma nova cara para o litoral. Não tinha nenhum projeto para essa hora. Hoje, graças a Deus, com o governo que nós temos, o prefeito que amplia todo, vai ser uma maravilha. Tanto para o pescador. Sabe que tem muito pescador que mora na orla, sem sua residência. Hoje vai ser tudo transformado, uma melhoria mais do turismo para o pescador aqui aqui do Pontal. Essa obra aqui é uma coisa assim espetacular, porque a gente está esperando há muito tempo. E, na verdade, assim, para que haja um desenvolvimento maior, que haja um fluxo de carro maior, porque eles estão apertadinhos nessa estrada aí. Então vai ser uma coisa maravilhosa, vai ser muito bom, muito bom. O povo vai gostar muito. Na segunda fase da obra, a proposta prevê instalação de saneamento e infraestrutura, incluindo a requalificação e continuação da via Beira-Mar, calçadões, 13 lounges urbanos, 3 quiosques e 3 passarelas de acesso à praia. A expectativa é que as obras iniciem na semana que vem. A empresa já está contratada, já tem ordem de serviço, já tem canteiro de obra montado e a gente aguardava a licença de instalação para poder iniciar de fato a obra com drenagem, com todas as obras estruturantes. Não vai poder nesse primeiro momento, em especial, fazer a supressão da Restinga, que depende de mais algumas análises do IAT, mas a gente consegue de fato iniciar a obra e começar essa grande transformação em Pontal do Paraná, a requalificação da orla, trabalhar a questão das drenagens, que é importante, que a gente tem problema de alagamento. Então é um momento especial da cidade em que a gente dá esse pontapé inicial da etapa de revitalização da orla de Pontal do Paraná. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Tempestade de areia encobre cidades do Peru. Alexandre de Moraes diz que vai ignorar sanções dos Estados Unidos. E ainda, tarifas dos Estados Unidos mudam o comércio global. Bolsas mundiais caem após anúncio de novas taxas. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. A reforma tributária vai impactar a sua alimentação e da sua família. 57 mil brasileiros morrem todos os anos devido ao consumo de ultraprocessados. E mesmo assim, esses produtos ainda podem receber incentivos fiscais. Você precisa agir agora. Exija mais impostos para os ultraprocessados e menos impostos para os alimentos saudáveis. Acesse já doceveneno.org.br e mostre o seu apoio. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina não para de avançar. Estamos recuperando os hospitais rapidamente.
É verdade, ainda temos muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo. São mais de 70 hospitais em obras e mais de 6 bilhões em investimentos no último ano, além de 900 mil cirurgias realizadas. O bem-estar dos catarinenses é o nosso compromisso. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h22. O Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia do Peru confirmou que fortes ventos causados por um anticiclone no Pacífico Sul desencadeou uma enorme tempestade de areia e poeira que surpreendeu moradores de 4 regiões costeiras no sul do país. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia, o fenômeno de quinta-feira foi consequência de fortes ventos causados por um anticiclone no Pacífico Sul. Na área de Ica, as rajadas atingiram até 50 km por hora, interrompendo o trânsito nas estradas e as atividades turísticas por 3 horas. Em Lima, capital do país, também foram registrados ventos de 30 km por hora, causando a queda de algumas árvores. As autoridades informaram que ventos de intensidade moderada a forte vão continuar ao longo da costa peruana até domingo. A deputada federal licenciada Carla Zambelli segue presa em Roma após ter passado hoje por uma audiência de custódia na capital italiana. A defesa da deputada pediu para que ela fosse liberada, mas o juiz decidiu que Zambelli vai continuar presa, pelo menos até uma segunda audiência, o que deve ocorrer no próximo dia 13 de agosto. A justiça vai decidir se a parlamentar brasileira vai responder ao processo de extradição presa em liberdade ou em prisão domiciliar. A parlamentar segue detida na penitenciária feminina de Rebibbia. Ela pode receber visitas do pai, dos irmãos e dos advogados italianos. E agora vamos falar para você, aqui no Pix News, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai ignorar as sanções impostas contra ele pelos Estados Unidos. A afirmação foi feita nesta sexta-feira, 2 dias após o anúncio das medidas. A afirmação foi feita durante uma sessão no Supremo Tribunal Federal em Brasília, na abertura dos trabalhos após o recesso judicial. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo. Moraes atua no julgamento contra Bolsonaro, acusado de tramar a permanência no poder, juntamente com outros 30 ex-colaboradores, independente do resultado das eleições presidenciais de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro do STF, relator do inquérito, já tinha tido o visto de entrada nos Estados Unidos revogado por Washington. Na quarta-feira, ele se tornou alvo de sanções financeiras pessoais amparadas na Lei Magnitsky. As medidas foram adotadas em paralelo ao tarifaço imposto por Donald Trump às exportações brasileiras por críticas, entre outras coisas, ao julgamento do Bolsonaro. Segundo a Casa Branca, Moraes abusou da autoridade judicial para ameaçar, assinalar e intimidar milhares de oponentes políticos em coordenação com outros ministros do STF. As sanções incluem o bloqueio de todos os eventuais ativos de Moraes nos Estados Unidos e a proibição de cidadãos e empresas americanas de fazerem negócios com ele. Uma fonte judicial brasileira disse à agência France Press que o juiz não tem bens nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump assinou um decreto nesta quinta-feira impondo tarifas mais altas a dezenas de países para reestruturar o comércio global em benefício dos Estados Unidos.
Elas estavam programadas para serem aplicadas a partir desta sexta-feira, 1º de agosto, mas o atraso está permitindo que as autoridades alfandegárias dos Estados Unidos se preparem. As novas tarifas variam de 41%, como no caso da Síria, a 40% para o Laos e 39% para a Suíça. A Índia manteve uma tarifa de 25%. As tarifas do Canadá foram levadas para 35%, exceto para produtos protegidos pelo Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que assina com os Estados Unidos e México. Trump acusa o Canadá de não ter feito o suficiente para conter o fluxo constante de fentanil e outras drogas ilícitas. O magnata demonstrou clemência com o México, condenado a uma extensão de 90 dias, com o objetivo de assinar um acordo dentro do prazo ou até mais. O México vai permanecer sujeito a tarifas de 25%, exceto para produtos incluídos no Acordo de Livre Comércio. Washington aumentou as sobretaxas para Costa Rica, Bolívia e Equador de 10% para 15% e manteve inalteradas as sobretaxas de 15% e 18% para a Venezuela definidas em abril. O Brasil enfrenta uma tarifa de 10%, mas só até 6 de agosto. E Trump disse que vai adicionar uma tarifa de 40% devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e às regulamentações contra as mídias sociais. A União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul estão sujeitos a tarifas de 15%, como a maioria dos outros países. Reino Unido, Vietnã, Indonésia e Filipinas também chegaram a acordos, embora ainda preliminares. Até agora, a maioria dos países enfrenta a tarifa máxima universal de 10% imposta em abril e algumas mais altas aplicadas a certos produtos. A partir desta sexta-feira, as sobretaxas de 50% também vão entrar em vigor sobre produtos feitos com cobre. E as bolsas de valores globais caíram nesta sexta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Trump, anunciou tarifas sobre dezenas de parceiros comerciais antes da data limite que ele mesmo tinha imposto. Na Europa, as bolsas abriram no vermelho e na Ásia fecharam em baixa após os últimos anúncios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Poucas horas antes do prazo que ele havia dado aos governos para chegarem a acordos para evitar tarifas, o magnata republicano assinou uma ordem executiva na quinta, impondo tarifas mais altas a dezenas de países para, segundo ele, reestruturar o comércio global em benefício dos Estados Unidos. Mas Trump concedeu um breve alívio, afirmando que as medidas só vão entrar em vigor na próxima sexta-feira. Como resultado, as bolsas de valores na Europa, Ásia e Oceania registraram quedas no final da semana, enquanto os investidores avaliam o impacto do anúncio na economia global. Governos em todo o mundo se apressam para chegar a acordos com a Casa Branca desde que Trump revelou as tarifas de importação em 2 de abril, que incluíam uma taxa geral de 10% e outras tarifas recíprocas específicas. O republicano adiou a implementação destas últimas até 9 de julho, depois até 1º de agosto e agora até a próxima semana. Países da União Europeia e outros, como Japão, Reino Unido e Coreia do Sul, já chegaram a acordos, mas a maioria ainda não. A China continua negociando com Washington para estender a frágil trégua em vigor desde maio. Para os países alvos desses últimos anúncios, as medidas variam de 10% a 41%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta que ordenou o envio de 2 submarinos nucleares para regiões apropriadas, após comentários provocativos do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Trump deu ordem para que se posicionem em regiões apropriadas caso as falas insensatas e incendiárias sejam mais do que isso. Trump não disse se referia a submarinos com propulsão nuclear ou com armas nucleares. Também não especificou as localizações mantidas em segredo pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Em uma mensagem recente na rede social X, o atual número 2 do Conselho de Segurança do Kremlin escreveu que cada novo ultimato do republicano para encerrar o conflito bélico na Ucrânia era uma ameaça e um passo rumo à guerra com os Estados Unidos.
O presidente americano tem ameaçado impor sanções econômicas à Rússia se Vladimir Putin não encerrar as hostilidades na Ucrânia até o final da próxima semana. E o presidente Lula se reuniu nesta quinta-feira com os ministros do Supremo Tribunal Federal no Palácio da Alvorada, em Brasília. A intenção foi mostrar solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. O magistrado foi enquadrado na lei Magnitsky pelo governo do presidente Donald Trump. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui conosco. Tiago, pergunto para você, esse jantar veio em boa hora? Boa noite. Olha, um jantar no mínimo indigesto, né? Fazer uma brincadeira, eu acho que teve alguns ministros que não foram, até com medo, como hoje voltou o recesso, depois da pausa, né? Acho que ficaram com medo do que seria servido e com medo de ficarem indigestos. Claro que não, acho que é um conflito de interesse, isso mostra, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, o momento que a gente está vivendo de tanta turbulência, né? De tanta situação conflitante. Você falou agora desse novo conflito que pode se aproximar aí da Rússia com os Estados Unidos, que claramente é o momento de cada poder ficar na sua, né? Não envolver. E parece que sim, que cada vez mais querem colocar caldo nesse ensopado aí. O Lula quer colocar mais tempero para que as animosidades entre Estados Unidos e Brasil nesse momento, porque não é só Brasil e Estados Unidos, Donald Trump está impondo sanções para todo mundo, né, com essas tarifas mundo afora. Isso. Boa noite para você. Boa noite. E para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Olha, participaram do jantar o Moraes, o Edson Fachin, o Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Flávio Dino e o Barroso, que é o presidente. O Lewandowski, atual ministro da Justiça, aposentado do Supremo, e o advogado-geral da União, o Jorge Messias, também estiveram. Aliás, esse último, o Messias, vocês devem lembrar dele. Numa conversa grampeada pela Lava Jato, quando Dilma era presidente, ao falar com Lula pelo telefone, diz que ele, o Messias, estaria levando um documento para ser usado, caso necessário, para evitar a prisão de Lula. Uma nomeação a ministro-chefe da Casa Civil, o que garantiria o foro privilegiado ao então ex-presidente. Tentativa de não manter ele preso, não que a prisão viesse logo em seguida. Bom, voltando aos dias atuais, o racha do STF ou a ausência de alguns ministros quer dizer pouca coisa, ou na verdade quase nada. Mas atos como esse servem de alerta, ou melhor, de lição, de que cada vez mais a democracia perde força quando os três poderes mostram sinais de junção. Ah, Tiago, mas não é bom ter uma parceria? Sim, ao invés da separação mantida e pedida, na verdade, pela independência dos poderes. Se respeitar é necessário, sim, a gente sabe, mas se unir, jamais. Os poderes têm que ser distintos. Mas a bem da verdade é que esse formato que temos hoje de indicação do STF está ultrapassado. O Joaquim Barbosa, ministro aposentado, alertou quando eles, o colegiado, tão falado hoje por Moraes no discurso de abertura, livrou investigados do Mensalão de serem acusados de formação de quadrilha. Uma quadrilha que desviou mais de 100 milhões de reais dos cofres públicos, livrada. É aquela velha tática, quase que de advogado de defesa, reduzir a pena. Uma mancha do Mensalão que alguns até tentam apagar, mas que jamais será esquecida pela história do país. Está lá nos livros. Em um dos maiores escândalos de corrupção, a Lava Jato, a gente lembra, veio um pouquinho depois. Mas começou ali as investigações, né? Mas há um problema, gente. Seria essa a prova real de que o sistema existe? Sim, pois não basta a nomeação do presidente da República. Eu lembro aqui que é preciso o aval do Senado. E nesse caso, todos os togados que lá estão passaram com nota 10 e 3 estrelinhas em cima. Impeachment de um ministro do Supremo nessas alturas pouco resolve. Balela. Afinal, quem nomeia é o presidente da República e, nesse caso, quem está lá é Lula. Será mais um nomeado por ele. Aliás, na formação atual do STF, nós temos 7 ministros, dos 11, 7 nomeados pelo PT.
3 indicados por Lula. É uma roda viva que gira, pulsa e nesse círculo todo, Lula já indicou, nesse terceiro mandato, 9 ministros. Entre aposentados, os que lá estão, os 3, e alguns já, infelizmente, em óbito. É a velha prova de que o sistema funciona para o lado deles. E aí a gente faz essa reflexão, será que não é se pensar em uma reforma com a possibilidade de a indicação dos ministros do Supremo ser de forma diferente? Porque a gente tem essa história, essa história real agora, mais recente, da nossa República, né? De que Lula, por exemplo, né, conseguiu seu primeiro mandato, conseguiu o seu segundo, já está no seu terceiro e já fez 9 indicações do STF. E aí ali a gente tem um ex-advogado dele, casado com a sobrinha dele, que é o Zanin, né? Temos o Flávio Dino, né, companheiro de partido, de muitas causas. Então não há como a gente dizer nesse caso que a nossa justiça ela é neutra, né? Para não dizer imparcial, que eu acho que a imparcialidade é algo quase que impossível do ser humano, né? Mas a neutralidade pelo menos é o que se pede. Aí fica meio difícil da gente acreditar que isso realmente vai ocorrer. Embora Alexandre de Moraes não foi indicado por Lula, foi indicado por Michel Temer, seria mais um indicado de Dilma se ela tivesse continuado e não tivesse sido impeachmentada. Teríamos, portanto, 8 indicações aí do Partido dos Trabalhadores na atual conjuntura do Supremo brasileiro. Por hoje é só, excelente final de semana para você, Andréia, para a nossa audiência, semana ufa, né? Terminou, tarifas, taxas, impeachment, Magnitsky, sanções, ufa, se for contar quantas vezes a gente falou sobre isso, não está no nosso script, né? É verdade. Fica comigo que a gente encerra junto, porque chegamos ao final da edição dessa sexta-feira do Pix News. Muito obrigada a você pela companhia íntegra desta edição. Você confere lá no nosso canal no YouTube, não é isso, Thiago? Pix News HD, só acessar e vai conferir tudinho. Outras notícias também no pixtv.com.br. Na sequência, aqui na telinha da Pix TV, você confere Cinepix e a gente se encontra na segunda-feira. Também com comentário político. Ao vivo às 8 horas. É isso aí. Bom fim de semana a todos. Até lá. Bom fim de semana a você. Obrigado.